Bom, primeiro, queria dizer que a coisa mais importante que queríamos fazer aqui, no fundo, é colocar na mesa o projeto, não é? Porque é um belo presente, mesmo que humilde, que estamos a fazer ao Almada. E então agradecer, embora ele não esteja aqui, o editor, que será também tradutor conosco deste projeto. E depois dizer que o tempo é pouco, somos dois, vamos repartir em 3 microfragmentos e começo eu, depois passo a palavra ao André, depois vou tentar acabar. Então, um dos eixos fundamentais do projeto cultural do Fernando Pessoa e da sua geração consistiu justamente numa ideia de internacionalização do movimento e da promoção além fronteira da nova literatura portuguesa, sobretudo em relação à Inglaterra, França e Espanha. Mas com a morte de Sá Carneiro e Pessoa, a dissolução do núcleo original do Orfeu e apesar da obra de promoção dos presencistas, podemos dizer que este impulso de internacionalização torna-se um pouco limitado e depois não será certamente favorecido pelo regime. Se olharmos para o panorama internacional, podemos notar que a partir pelo menos dos anos 80, em Itália também passa o mesmo, a obra de Pessoa ganha uma atenção excepcional, produzindo, porém, aquele célebre efeito sombra de que já se falou. Então, o interesse pela obra pessoana em Itália também foi e é evidentemente enorme, mas não se pode dizer o mesmo em relação aos outros autores do Orfeu, dos quais só Mário de Sá Carneiro mereceu suficientes, mas nem sempre satisfatórias traduções em italiano. E o caso mais evidente deste esquecimento e de desatenção é certamente o do Almada Negreiros, que em Itália, ao contrário do que aconteceu na França, por exemplo, conta apenas com uma inadequada versão da Invenção do Dia Claro, além de algumas traduções esporádicas em revistas ou coletâneas. E então, recentemente, a editora Urogalo de Perugia lançou um projeto de tradução da obra do Almada, apoiada pelas herdeiras do artista, que será levada a cabo pelo próprio editor e tradutor, o Marco Bucaioni, por nós, e consistirá, num primeiro momento, na publicação da obra poética, na íntegra, e do romance Nome de Guerra e de algumas outras prosas, contos e manifestos, tendo como referência o texto, maioritariamente o texto fixado nas edições publicadas pela Sírio Alvim. A famosa complexa simplicidade da linguagem almadiana impõe a necessidade de uma tradução capaz de traspassar para outra língua aquele efeito lúdico de espontaneidade que é a seiva de obras como Nome de Guerra e Angomadeira, e é preciso, portanto, tentar construir uma linguagem nova, embora nem sempre fiel à letra do original, consiga refletir com leveza a espontaneidade do texto e o espírito das suas obras. Com efeito, será necessário criar um idioleto adequado para hospedar a obra de Almada em italiano, uma hospitalidade linguística, como diria o Ricoeur, né, em que o prazer de habitar a língua do outro é compensado pelo prazer de receber na sua própria morada de acolhimento a palavra do estrangeiro. E o André falará um pouco mais sobre a prosa, que ele está a traduzir, e eu depois vou acrescentar só algumas coisinhas sobre depois a tradução da poesia. Tá bem. Boa tarde a todos. Eu vou falar, como o Manuel disse, sobre a parte da tradução da prosa, portanto abordar algumas questões relativas à tradução das obras em prosa de Almada. Para o italiano irei utilizar como ponto de partida um texto do professor João Barrento, um breve texto, no seu ensaio Modos de Ler, Tradução e Ambiguidade. Acho que este é um bom ponto de partida para um caso como o do Almada. Esta é a citação. No texto literário a traduzir, a linguagem é como um grande campo arqueológico em que tudo ainda está por fazer. No meio deste amontoado de fragmentos e ruínas, em vários estratos que correspondem a uma ordem e se inserem num sistema que o tradutor terá de reconstituir ou fazer transparecer, a situação deste leitor é bem diferente da do jogo da leitura. Ele encontra-se sempre ou numa bifurcação, oscilando entre os apelos da dupla valência, da clivagem súbita do sentido, ou na angústia da encruzilhada, perante a plurivalência, a explosão ou disseminação de sentidos. E tem de decidir-se, não pode ficar-se pelo devaneio.
A partir daqui, podemos dizer que, no caso da prosa de Almada, para se decidir, o tradutor terá que se confrontar mesmo com essa plurivalência do texto. É o caso da ânfora quebrada e dos cacos, tal como enunciado por Benjamin. Trata-se de juntar os cacos para tornar a ânfora simultaneamente superfície fragmentada e receptáculo, não para dissimular os fragmentos, mas para reconstituir uma superfície que será forçosamente esburacada. Vou então propor alguns exemplos práticos, a começar pelo título do romance Nome de Guerra. Só que não está muito ok. Então, a expressão nome de guerra, que em português tem essencialmente o significado de nome pelo qual uma pessoa se torna mais conhecida numa certa esfera de atividade, vai gerar em italiano, digamos, um equívoco, que segundo julgo não houve em outras traduções para línguas românicas, como é o caso do francês, nome de guerre, e do castelhano, nombre de guerra, sendo justamente traduções literárias do original, onde a significação da expressão, mesmo nos respectivos meios linguísticos, é idêntica ou quase. Contudo, neste caso, o italiano não permite uma justaposição tão imediata. Na atualidade, seria razoável dizer, por exemplo, que Garibaldi, pela sua coragem, tinha recebido o nome de guerra Cleombroto, em homenagem ao imperador de Esparta. Mas a mesma expressão talvez não fosse tão natural se referir a uma Judite que não se chama assim. Teremos que escolher, portanto, entre nome de batalha e nome de guerra. No primeiro caso, o título seria menos incisivo, pela falta da palavra guerra, com seu som mais definido e direto, mas contudo mais transparente em termos de significado, sendo que essa expressão, no imaginário do leitor italiano, aproxima-se quase a pseudônimo. Por outro lado, temos nome de guerra, embora mais estranho para um leitor italiano, que teria a vantagem de manter a palavra guerra, que considero muito importante restituir, tendo também em conta a preeminência que a reflexão sobre o nome e a relação com o objeto tem na hermenêutica do romance. Vou tomar outro exemplo para levantar mais umas questões que me parecem importantes sobre a tradução da prosa do Almada. E pelo que diz respeito a tal plurivalência, tal como enunciada pelo professor Barrento. Um caso significativo neste sentido é desgraçador. O caso desgraçador, palavra-chave do título do 5º capítulo de Nome de Guerra. Não aparece em nenhum dicionário, estando eu autorizado a considerá-lo um produto do idiolecto da Almada, perfeitamente inserido, aliás, na linguagem e no plano geral do romance. O cenário deste episódio, que me parece funcionar dentro do fluxo do texto como um intervalo sagrado ou uma reflexão estética, é a cidade do Porto. Aspecto não secundário se considerarmos que a ação do romance se desenvolve totalmente em Lisboa, descrita como lugar de perversão. A intenção de Almada, ao colocar este breve episódio desligado da narração e da ação propriamente ditas, parece ser a de pintar uma imagem, como se diz, sagrada, a elegância das mulheres no cais, e colocar dentro de uma parábola pictórica. Não, portanto, o relato fiel de um verdadeiro testemunho, mas uma impressão violenta de cor, como ele próprio diz. Ora, a partir deste amontoado de casas de várias cores, de arcos em vez de portas, de lojas negras, o pintor-narrador aproxima-se cada vez mais do pormenor, até contornar as mulheres que descarregam alguma coisa, apetecia-me que fossem laranjas, diz ele, do barco para o cais, com gestos exatos e cheios de graça. A graça aqui surge como centro do quadro, como ponto de equilíbrio de todo o cenário, a graça das mulheres na prancha e no cais, e o equilíbrio, embora precário, do conjunto. Desgraçador é quem quebra a graça daquele todo. E é a palavra que o homem sentado no cais, nas palavras do narrador, nunca mais esquece. Ora, parece-me que aqui, des, deve-se entender mais como prefixo de negação do que parte do substantivo desgraça, tal como utilizado na atualidade. Prevalece a faceta etimológica, perda de uma coisa grata. A sobreposição com o substantivo desgraça, entendido não na sua origem etimológica, mas na acessão atual de desastre ou infortúnio, parece mais, neste caso, metáfora morta subjacente do que significação essencial no episódio contado por Almada. Se os tradutores espanhóis puderam utilizar, apesar de não perderem a plurivalência de significados do original, a palavra desgraciador, já é diferente o caso do francês, onde foi preciso recorrer à perífrase faiseur de malheur. Eu não sei francês, portanto, vê-se. Perdendo necessariamente muita da imediatez da palavra desgraçador. Para a tradução italiana, optei por privilegiar o sentido de quebrador de graça. Não utilizei, portanto, disgraziatore, que corria o risco concreto de ser relacionado só com a palavra disgrazia, portanto, em português, desgraça ou desastre, mas graziatore, com esse inicial, sgraziatore, que, aliás, também não consta nos dicionários.
e che si relaciona direttamente con l'aggettivo sgraziato e portanto sem graça, a quem falta graça. E que a isto é referido só unicamente a isto, não tem nada a ver, digamos, com desgraça. Perdeu-se a dupla valência graça-desgraça, mas foi mantida, na minha opinião, a plurivalência do significado essencial através do uso de outro neologismo, mesmo em italiano. O recurso a esta linguagem, que é espontânea só no resultado, mas não no processo de construção do texto, é um problema que reaparece constantemente em cada obra de Almada. O tradutor, para se decidir, tem que jogar com as palavras, substituir, espalhar e voltar a reuni-las e fixá-las numa posição, como se fosse guiado pelas palavras da invenção do dia claro. Agarrei uma manchete de palavras e espalhei-as em cima da mesa. Ficaram nesta posição. Penso, por exemplo, nas notas de Italo Calvino, a sua tradução de Le Fleur Bleu, de Raymond Queneau, onde observava que nada necessita tanto de cuidado e atenção quanto traduzir um efeito de espontaneidade. Palavras que se poderiam aplicar sem dificuldades à tradução da prosa de Almada Negreiros. Contudo, exceção feita por um certo tipo de ironia para com algumas personagens a linguagem de Almada distancia-se bastante da oralidade original e dos trocadilhos de Queneau. O que mais parece aproximá-los é mesmo a vontade de montar e desmontar a linguagem até evidenciar a crise do signo, tal como se expõe na invenção do dia claro. Quando eu nasci, as frases que hão de salvar a humanidade já estavam todas escritas. Só faltava uma coisa, salvar a humanidade. Quero apresentar outro exemplo, desta vez relacionado com a utilização que Almada faz dos recursos típicos da fábula. Vou escolher a frase que acompanha a narração de O Cágado. Havia um homem que era muito senhor da sua vontade. O imperfeito, havia um homem, funciona aqui como na mais clássica fórmula inicial das fábulas, mantendo as suas características, tal como foram evidenciadas por Umberto Eco. Ser durativo, sem nos colocar, portanto, num ponto preciso do passado, e iterativo, dar-nos a impressão que a mesma ação se pode repetir milhares de vezes. Embora aqui o aspecto iterativo do verbo tenha um peso maior por causa da preeminência rítmica que toda frase tem no conjunto do conto. O problema, neste caso, está mais relacionado com o uso repetido da expressão muito senhor da sua vontade. Senhor é utilizado aqui no sentido de dono, proprietário, a seção que para um leitor italiano não é automático reconhecer na palavra signore. Teria, portanto, que utilizar padrone. Aliás, a expressão muito senhor pode se rendere em italiano com um superlativo absoluto, padronissimo, ou então com a expressão assolutamente padrone, como me sugeriu o Manuele, que está aqui ao meu lado. Posso traduzir, c'era un uomo che era padronissimo della sua volontà, o c'era un uomo che era assolutamente padrone della sua volontà. Porque a expressão muito senhor da sua vontade é de facto intraduzível de forma literal. Este tipo de obstáculo lexical é muito próximo de outro que encontrei no subtítulo de Engo Madeira, Novela Vulgar Lisboeta. Aqui o problema é duplo, porque temos novela e temos vulgar. A palavra novela remete ao termo na sua acepção original de breve narração que acompanha essencialmente uma só personagem, através de uma história simples, exemplar e concluída. Uma narração com a qual o leitor se deve identificar facilmente. Neste sentido, a novela, na sua essência original, é naturalmente vulgar, porque é do povo e fala de figuras em que o povo se reconhece. Mas se eu traduzisse novela vulgare, correria ao menos dois riscos. Por um lado, não transmitir plenamente a alusão mascarada ao gênero literário da novela. Por outro, o risco de não fornecer a faceta popular, sendo que em italiano, na atualidade, o adjetivo volgare não seria entendido na acessão de frequente ou comum, mas só no sentido de ordinário, como é utilizado em português no seu uso pejorativo. Em italiano, podes optar pelo adjetivo popolare, transmitindo a antiga significação da palavra vulgar, isto é, do vulgo, do povo. Todavia, desta forma, não estaria a restituir totalmente o significado da palavra portuguesa vulgar, pois eliminaria totalmente a faceta negativa do adjetivo. Teria, portanto, que escolher, como fez a tradutora francesa da Engo Madeira, o adjetivo ordinário, mais próximo do português vulgar. Novela ordinária lisbonese seria um subtítulo mais fiel ao seu significado. Na maioria dos casos que acabei de expor, a linguagem de Almada remete para um regresso à etimologia, aproveitando da plurivalência que algumas palavras ou expressões têm na oralidade do português, como se ele quisesse pôr em prática o seu próprio postulado. Nós somos do século de inventar outra vez as palavras que já foram inventadas. Aliás, diga-se de passagem, este recurso antigo ou primordial parece-me uma das características mais interessantes das figuras literárias que consideramos mais marcadamente de ruptura.
olham constantemente para o antigo, da língua e das formas. Isto acontece já na geração de 70, continua com o grupo de Orfeu e mais tarde na literatura da revista Árvore, nos surrealistas e até em algumas prosas de Luís Pacheco. Por fim, aos trocadilhos, especialmente nos manifestos e em capa 4 quadrado azul, entre os quais escolherei um exemplo simbólico tirado do manifesto anti-Dantas. Trata-se da expressão merda ariana al Dantas cufurado. Aqui temos duas palavras constituídas pela deconstrução e recomposição genial feita pelo autor através do substantivo merda, do nome Mariana e dos apelidos Dantas e Alcoforado. Este é, aliás, um dos momentos máximos da irreverência de Almada para com o autor da Soror Mariana. O apelido Alcoforado, na recomposição, ganha evidentemente outra valência, mesmo sem grandes alterações morfológicas. Al Dantas Cufurado ecoa o apelido da freira, Alcoforado, mas ao mesmo tempo sugere Dantas Cufurado, que naturalmente está ligado à merdariana. A tradução não poderá ter uma idêntica assonância, pois cu em italiano é culo, mas consegue veicular a irreverente ironia do ataque original. Ficaria, portanto, merdariana al Dantas culo forato. Há uma coisa, enfim, que não traduzi para o correspectivo italiano, apesar da sua traduzibilidade, os nomes das personagens. Julgo que neste caso a eventual estranheza na língua de chegada, se houver, de forma nenhuma irá prejudicá-las. Há casos como Antunes, Barbosa ou Quilhas, que enquanto apelidos ou sobrenomes não permitem uma tradução. Há outros como Maria ou Alice, que são idênticos em italiano, e outros como o Dom Jorge, que enquanto figura urbana lisboeta merecia ficar em português. O nome Judite, enfim, se por um lado consegue transmitir a explícita referência bíblica, por outro contribui, mais do que o italiano Giuditta, a restituir a esta personagem dilacerada e incontornável a sua leveza obscura e trágica. Agora vou passar a palavra ao Manuel. Que... Só para concluir, eu acho que só tenho 3 minutos. Né? Só retomando então, tirando aqui umas coisas, o problema da estranheza, qual é o princípio que queremos mais seguir, o da afinidade da estranheza. Então, este princípio da estranheza eu acho que remete para uma estética que é certamente a da vanguarda, mas que se liga também a outras opções possíveis, onde, não sei se ele chegou a ler este passo porque estamos assim apertados, onde até o antigo, de alguma maneira, atua mais porém no sentido do inédito, do inaudito. E acerca disso há um ensaio muito bom que introduz um livro, uma prosa do nosso poeta Pascoli, que tem muito a ver para mim também com a Almada, sobretudo da Almada da invenção do dia claro, que é o que já se dizia aqui há pouco, não é? Esta busca do inédito em que funciona tanto o arcaísmo quanto o neologismo, quanto a palavra sem sentido, ou vazia de sentido, quanto a palavra infantil. E que remete também a alguma coisa que interessa a tradução e que é a nostalgia do texto. No fundo, como dizia Benjamin, não é? Eu estou a tentar encurtar, mas a perder-me. Então, está bem. Voltando ao Benjamin, ele fala, aliás, também da libertação atuada pela língua B, ou seja, pela língua de chegada, não pela língua de partida, na própria língua de partida. Eu acho numa mesma direção em que nós podemos ver esta libertação na alofonia, que é um problema, alofonia no sentido de escrita na língua do outro, que é a minha língua, que é uma coisa que Almada pratica em poesia não pouco, nos textos franceses e nos textos em castelhano. E libertando um caminho para aquela que o Benjamin chamava de pura língua, de alguma maneira. O caso da alofonia almadiana coloca, de fato, um problema. Quer porque uma tradução, direi mesmo, demasiado gramaticalmente correta em italiano, não poderia ser a melhor tradução desses textos, que são necessariamente estranhos, quer porque o efeito de estranhamento oferecido pelo plurilinguismo se dilui necessariamente na língua de chegado, apesar do texto original que acompanhará, porque a edição é com o texto original, não é? E que neste caso, o texto original é um elemento imprescindível do próprio livro, quer dizer, a minha tradução não pode funcionar prescindindo do texto original que lá está. Justamente por este uso de 3 línguas
ao mesmo lado, e eu só vou usar uma, né? Um exemplo da estranheza que o Almada produz nas línguas estrangeiras, especialmente em castelhano, que ele não dominava, mas também no francês, é um texto que já saiu na revista Submarino, e tem um exemplo do problema que coloca, porque quando eu traduzi do francês, depois, como não domino o francês, eu pedi uma revisão a uma especialista de francês que tendia a corrigir o meu italiano, porque ela estava a pensar que o francês também estava não estava correto. Mas eu não posso. Eu depois voltei a pôr como eu tinha feito, porque o francês do Almada é esse, não é o francês que ele tinha na cabeça. Digamos que, muito em teoria, nós tentamos chegar a essa pura língua da mítica, que é um tema também almadiano, pela língua original, através da língua original, e dela, pura língua, repartiríamos para uma nova forma, necessariamente provisória, que ainda busca, por sua vez, a utopia desta pura língua nas utopias das formas. E sempre a um nível muito teórico, e tendo em consideração um horizonte até metafísico, traduzir não é outra coisa senão escrever, ou melhor, escrever como viver não é outra coisa senão traduzir. E o Almada, escrevendo em francês, ou escrevendo em castelhano, ou revendo, ou reescrevendo o seu português, ou o português da norma, está a traduzir de alguma maneira. A heteronimia também se coloca numa mesma direção, de alguma maneira, na medida em que é a tentativa de ser o outro, não deixando de ser o eu. Não apenas imitando, sendo o outro, mas não deixando de ser o eu. Este era o horizonte adamítico, que não é nada estranho ao nosso, onde a nostalgia da origem atua com evidência e lirismo, como na invenção de Dia Claro. Vou saltar uma parte. É o horizonte que eu tenho e em que eu atuo, então também vou sentir aquela mesma liberdade na tradução. Na verdade, porém, quando enfrentamos a nível mais pontual o trabalho de tradução, essa emergência teórica que nos ampara, mas do ponto de vista de uma poética geral da tradução, nem sempre ajuda a lutar contra limites que são muitas vezes intransponíveis. Quase sempre, já acabo. Quanto mais simples é o problema, mais intransponível é. Os dois extremos entre os quais se produz toda a obra de tradução são sempre a tradução, digamos, interlinear, não necessariamente é fisicamente interlinear, queremos dizer que uma tradução que não prescinde do texto original, e o lado oposto da transcriação, que deve ser lida geralmente no âmbito da literatura da língua de chegada, como produto autónomo. Ou melhor ainda, move sempre dentro de um diálogo, no interior de uma poética da amizade a que me referia. Na verdade, não me referi nada porque saltei uma parte. Então, era a ideia da tradução como poética da amizade. Nesta tensão, vivem as outras todas que conhecemos. Entre estes dois extremos vivem as outras possibilidades que nós conhecemos de tradução. A tensão entre a linguagem e cultura original e a de chegada. Qual é que queremos mais? A tensão entre os dois sistemas linguísticos, a tensão entre uma nem sempre clara essência do texto e a sua forma, a sua utopia. O que nós teríamos de escolher seria o que o João Barrento chama de terceira voz. O equilíbrio possível entre estas duas tensões. Em definitiva, a tradução cria a sua própria linguagem no interior de qualquer sistema literário. Essa linguagem é fruto de tensões e é reconhecida pelo leitor como tal, na sua estranheza. Eu tenho que saltar ainda. Não é uma linguagem que iremos procurar nos clássicos consolidados, e muito menos para traduzir uma Almada. Será uma linguagem que procuramos mais ainda nesta tensão, ou ainda numa língua do futuro, ou futurível. Não no senso do futurismo, não. Uma língua em fieri.
E também, porém, numa língua que já foi de autores que nós podemos imaginar numa relação de amizade com Almada, por exemplo. E aqui, no caso do italiano, eu citarei apenas, havia exemplos já a fazer, mas não dá, o Palazzeschi, porque é um poeta futurista que, ao mesmo tempo, tem uma vertente lúdica muito forte, e esta vertente lúdica remete para uma tradição lírica popular, e então ajuda muito para a tradução do Almada, ou um Savinho, um Alberto Savinho, que tem, embora só em prosa e nas prosas poéticas, uma coisa muito em comum com a Almada, que é a partilha no mesmo espaço da página da imagem e do texto. Eu vou tentar então construir de alguma maneira. Há vários outros possíveis, não é? O Govoni, por exemplo, e outros menos conhecidos, mas estes dois podem ser os dois autores de referência para eu construir uma espécie de léxico almadiano em italiano e encontrar soluções rítmicas, encontrar soluções sintáticas, etc. Não dá mais para desenvolver, só queria fazer referência a uma tradução que é do Giuseppe Tavani, na sua antologia já antiga, muito antiga, de poesia portuguesa, que para além de traduzir vários poemas mais futuristas do Almada, traduz um que é muito simples, mas muito complicado na tradução, no fundo, que é o poema sobre o Camões, o Luís, o poeta, Salvaná do poema. O Tavani, tendo uma formação filológica que tem e tendo um conhecimento muito profundo da lírica tradicional, por exemplo, da romanza italiana, como uma espécie de romanceiro nosso, etc., ele desenvolve muito bem a sua tradução porque não perde do começo até o fim o ritmo e o verso curto que o Almada usa. E é um exemplo a seguir. Agora, para traduzir toda a obra vai ser mais complicado porque o tempo não é suficiente para desenvolver um trabalho deste tipo a este nível.